Olá, muito boa tarde. Em final de semana, olhamos a liturgia do próximo domingo. Análise que faremos desta vez com o padre Amaro Gonçalo, da Diocese do Porto, que está entre nós. E nos apresenta também a caminhada diocesana da Quaresma à Páscoa. Muito boa tarde, padre Amaro Gonçalo. Boa tarde. Obrigado por estar aqui entre nós. Na verdade, e hoje vamos falar do primeiro domingo da Quaresma, dentro de alguns minutos, a Diocese do Porto lançou uma caminhada, não é? Um itinerário de Quaresma, tendo no horizonte a celebração da Páscoa. Sim, essa é uma preocupação fundamental, que não queremos uma Quaresma sem Páscoa. E, portanto, sabendo que o caminho se define pela meta, e a meta é sempre a Páscoa. Às vezes é uma coisa que esquecemos quando planeamos e programamos a Quaresma, é que o seu fim e a sua meta é a participação no mistério pascal. Nós quisemos propor esta caminhada um pouco em ligação, quer com a caminhada anterior, que era vamos com alegria, vamos juntos a Belém, vamos todos a Belém, e agora é esta que é vamos com alegria, subamos juntos a Jerusalém. Portanto, há aqui a mesma temática da alegria, vamos com alegria, que faz parte do plano diocesano de pastoral da nossa diocese, e também, ao mesmo tempo, fazemos agora aqui uma ligação, passamos de Belém para Jerusalém, que é o centro do mistério pascal, enquanto Belém era o centro do mistério da encarnação, e propomos que as comunidades façam um caminho, muito centradas na cruz, porque a Quaresma do ano B é muito cristológico-pascal, é muito centrada no mistério pascal de Jesus, na sua dupla faceta de humilhação e glorificação, de abaixamento e de exaltação, de morte e de vida, que nos vai aparecer nos diversos evangelhos daqueles domingos centrais da Quaresma. E, portanto, a nossa proposta é que a cruz seja vista nesta dupla faceta e nós queremos associá-la também a estas chagas que podem ser também furos de luz. Isto é, descobrir as cinco chagas que se podem identificar ao longo da Quaresma e também procurar os remédios para a cura. Portanto, o objetivo é continuar a aprofundar as diversas raízes e matizes da alegria pascal, que é sempre uma alegria paradoxal, porque é a alegria que brota da cruz, e fazer este itinerário, no fundo, descobrindo sempre que é possível, através da experiência da dor e do sofrimento, encontrar também fontes e sementes de alegria. Importa referir que o padre Amaro Gonçalo é agora o secretário diocesano para a coordenação pastoral da Diocese do Porto, e isto é um contributo da Diocese para as comunidades cristãs. O importante é que todas se envolvam neste itinerário. É importante também criar estas ferramentas que Sim. ajudam a fazer caminho e são estímulo, ao fim e ao cabo, para as comunidades. Sim, nós sabemos que quer os senhores padres, os párocos, quer os leigos mais comprometidos nas vidas das comunidades, apreciam bastante este contributo. Isto é, terem uma orientação. Não queremos fazer deste programa um caderno de encargos, como se cada um tivesse de executar todas as propostas, mas unir a Diocese inteira num espírito comum, numa caminhada comum. Termos o mesmo lema, termos a mesma ideia, a mesma imagem, o mesmo sentimento. Isto é muito importante para dar unidade a uma Diocese tão grande. E tem-se verificado, pela análise que fazem os diversos conselhos, o Diocesano de Pastoral, o Conselho de Vigários, as pessoas têm dito que estas ferramentas são fundamentais para que as comunidades, através dos seus diversos grupos e dos fiéis em geral, possam assumir este caminho comum. Depois, obviamente, há todo um espaço de criatividade. Não é? As pessoas, depois, na sua paróquia, de acordo com as suas tradições, com as suas capacidades, limites, recursos, poderão dar cor à caminhada de acordo também com as suas condições. Nós vimos isso também na caminhada anterior, em que tínhamos a árvore, em que propusemos criar a árvore dos sorrisos e que vimos, através de registros fotográficos e publicados nas redes sociais, que essa proposta teve expressões
plásticas muito diversas nas comunidades. E agora temos estas cruzes. Agora temos estas cruzes que no final poderão ficar assim ou assim, mas que basicamente nós iremos propor que cada família tenha uma cruz destas num material de madeira, uma coisa mais simples, que depois vão decorando e vão recortando as chagas e vão identificando em família as chagas da família. A nível da comunidade, a cruz paroquial será maior, terá 2 metros de altura, mas vamos também em cada semana identificar as chagas pessoais, familiares, sociais, culturais e eclesiais. Mas ao mesmo tempo procurar identificar não apenas as chagas, e aqui entra o processo sinodal, como também o remédio para a cura. E vamos sugerir também que os paroquianos, por exemplo, quando se tratar das chagas comunitárias, das chagas paroquiais, que as identifiquem e que proponham caminhos de cura. É também uma forma sinodal de envolver as comunidades. É importante estes suplementos, digamos, estes contributos, para que os tempos litúrgicos sejam vividos. Hoje podemos cair numa certa rotina de vida em que já nada tem uma expressão por aí além, tudo sucede muito rapidamente. Ainda há pouco estávamos no Natal, agora estamos às portas da Quaresma, ela já começa então neste caminho para a Páscoa, mas tudo passa muito velozmente e às vezes as coisas não são vividas na sua profundidade. Isso é verdade porque antigamente a Quaresma estava associada a muitos ritos sociais que eram conhecidos. As pessoas deixavam de pôr os rádios a tocar, em muitos lugares colocavam-se sinais de cruzes adornadas com faixas roxas, em alguns ainda se mantém. Havia a questão do jejum e da abstinência, que era assumida publicamente, quase ninguém se atrevia, digamos, a infringir a regra. Hoje, esse enquadramento social, cultural, nós não o temos, em boa parte e na maior parte dos lugares. E, portanto, precisamos de recriar a Quaresma para as comunidades que temos, para não caírem no cómodo pastoral do fez sempre assim, e aproveitar uma mensagem que é de sempre, que é sempre, a Quaresma sempre é este caminho de preparação, de iniciação à Páscoa e pretende-se que... Agora, este ano damos-lhe um colorido talvez um pouco estranho para a nossa mentalidade, que é associar a Quaresma a um certo período de contrição, de tristeza, mas nós queremos uma tristeza que se converta em alegria. É esse o dinamismo pascal. E, portanto, continuamos a dar este tom de alegria, que é uma alegria diferente, é a alegria paradoxal, a alegria que nasce da cruz, mas sem perder esse foco pascal, porque a nossa meta é essa. O facto das comunidades terem todos os anos, mesmo que se repita de 3 em 3 anos, o ciclo de leituras, as mesmas orações, nós podemos recriar em função também do tempo novo que estamos a viver. E estas pequenas propostas ajudam a uma fidelidade criativa, fidelidade em relação àquilo que são os objetivos da Quaresma, mas criativa em relação àquilo que são os dinamismos de crescimento das nossas comunidades, que hoje precisam de outras linguagens, precisam de outros símbolos, de outras formas de interagir. E nós queremos que as comunidades aproveitem estes recursos para serem também criativas. E reforça muito esta noção de corpo diocesano, porque ao fim e ao cabo, e quem consulta a página da internet da Diocese do Porto, deparará com estas imagens, com esta carga simbólica, estas cores, que ao fim e ao cabo são comuns também à vivência comunitária e aumenta esta noção. Sabe que durante muitos anos na Diocese do Porto se dizia que era impossível criar uma certa unidade de conteúdos, de plano pastoral. Achava-se que era... Porque, de facto, a Diocese é muito grande em território, em população, e muito diversificada, desde Arouca, Baião, o Grande Porto. Estamos a falar de realidades muito diferentes. Todavia, é muito bonito que a gente entre numa igreja ou passe junto de uma igreja e veja um outdoor ou veja um cartaz, ou entre numa igreja e veja uma cruz e saiba que está na Diocese do Porto, porque a grande maioria das comunidades assume esta proposta. E nós verificamos, sabemos isso não apenas por contacto pessoal,
Eu próprio, enquanto secretário desta equipa, e agora nomeado, mas já o fui desde quase há 10 anos, muitos leigos, sobretudo os leigos, catequistas, procuram com o tempo, e a caminhada foi proposta com um mês de antecedência em relação ao início. E notas que as pessoas procuram, e isto dá, de facto, um sentido de unidade à Diocese, que pode ter realidades eclesiais e comunidades muito diversas, que certamente tem. Eu próprio, que tenho duas comunidades muito diferentes. E é possível, em cada comunidade, ter este registro comum com este lado criativo adaptado à circunstância de cada comunidade. Isto também é positivo do ponto de vista daquilo que temos falado da sinodalidade, que é os grupos pastorais olharem para esta proposta e verem como é que nós, na nossa comunidade, a podemos aplicar. Isso já é um esforço de releitura da sua realidade pastoral, já é um esforço de renovação. Vêm várias propostas, por exemplo, na parte final, traz assim uma espécie de elenco de propostas. Há pessoas que, ao lerem-nas, dizem: olha, aqui está uma coisa que para nós serve. Outras dizem: aqui está uma coisa que para nós não dá. Mas outros poderão dizer: mas está aqui uma coisa que para nós daria se fosse deste modo. E isto também é positivo porque desperta nas comunidades esta criatividade pastoral que faz tanta falta hoje. Muito bem. Transversal a todo o país, não só na Diocese do Porto, é a proposta da liturgia. Vamos olhar então esse Evangelho de Marcos, proposto para aquele que é o primeiro domingo da Quaresma. Vamos escutar então. Naquele tempo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Jesus esteve no deserto 40 dias e era tentado por Satanás. Vivia com os animais selvagens e os anjos serviam-no. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a pregar o Evangelho, dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Este Evangelho de Marcos apresenta-nos este episódio muito concreto, e aqui também a determinação de Jesus de ser fiel e de se manter fiel à sua missão, não é? De trabalhar para este mundo novo que ele quer trazer. De facto, em todos os ciclos, quer no ciclo A, B ou C, o primeiro domingo é como que o pórtico de entrada e coloca-nos Jesus no deserto. Em reflexão, em retiro, diríamos assim, mas sobretudo numa experiência, como disse, de aclaração e de clarificação sobre o modo como ele irá assumir a sua missão. Não é? Os evangelistas colocam esta cena logo depois do batismo, não é? E Jesus tem que se definir e tem que procurar um caminho para ele próprio, de obediência ao Pai, segundo um projeto de vida cuja tentação seria do messianismo triunfal, do uso das prerrogativas divinas, que podia assumir a sua missão de uma forma triunfalista, com aquele messianismo que estava muito... Que estava previsto ao fim e ao cabo. Sim, que estava muito enraizado e que fazia parte também daquela ilusão messiânica que as comunidades alimentavam. Mas Jesus vai nos surpreender porque vai fazer uma escolha diversa. É curioso que este Evangelho, ao contrário de Mateus e de Lucas, não nos especifica as tentações. Nós sabemos que Jesus não foi só tentado uma vez. Não é? Esta tentação faz parte de uma escolha permanente de vida. Não é? Jesus teve em muitos momentos que escolher seguir esta fidelidade à sua missão, à autenticidade, à verdade da vida, ou escolher um caminho que muitas vezes lhe diziam, que aparece-nos também na cruz: se és o Filho de Deus, desce daí, se tu curastes o cego, porque é que não hades também ressuscitar o morto? Se tu multiplicastes os pães, que mais não podes fazer? Isto é, Jesus de facto foi confrontado muitas vezes com esta opção. No fundo é a nossa opção também de vida. Não é? Dizer,
eu vou ser fiel à verdade, assumindo as consequências da realidade, ou quero uma autoestrada fácil, onde posso prosperar e, na aparência, no poder, na ilusão da imagem? Qual é o caminho que eu vou seguir? E, de facto, portanto, São Marcos mostra-nos que Jesus vai para o deserto, para esse lugar que foi de provação, mas também foi lugar de graça. Papa Francisco, na sua mensagem para a Quaresma, insiste bastante nesta experiência do deserto, que através do deserto Deus nos conduz para a liberdade. E Jesus também faz ali uma opção exatamente de um homem livre que não se deixa atar, não se deixa seduzir pelos meios fáceis, pela aparência do fácil, e opta pela fidelidade à cruz. E, portanto, está aqui, Jesus vai a este lugar que o povo de Deus conhecia bem, fazer uma experiência como que recapitulando os 40 dias de Moisés pelo deserto, os 40 dias de Elias no Monte Horebe, e, portanto, recapitula a nossa história para se tornar vencedor ali no lugar onde nós falhamos. E, portanto, já se divisa neste Jesus vitorioso, que é vitorioso, que sai vitorioso das tentações, também a promessa da nossa vitória sobre aquilo que muitas vezes nos oprime, nos deprime e nos desumaniza, ao fim e ao cabo. Também temos 40 dias, não é? Pela No frente, fundo, para fazer deserto na nossa vida. É um deserto de desintoxicação, de libertação e, sobretudo, nos libertarmos daquilo que muitas vezes nos oprime e deprime e que acaba também por nos desumanizar. Avançamos para a primeira leitura do livro do Gênesis, que nos fala desta aliança com Deus, de Deus com Noé. Este episódio que as pessoas conhecem, da barca, de Noé, salvo das águas. Esta proximidade de Deus, a esta figura bíblica que estabelece com ele um futuro, digamos assim, novo também para a humanidade. Nós temos aqui, portanto, a primeira vez que aparece a palavra aliança na Sagrada Escritura, neste texto, e que é uma aliança no sentido mais puro da palavra bíblica, brit. É uma aliança como que unilateral. Deus assume um compromisso, oferece a sua bênção, coloca-se do nosso lado, vem ao nosso encontro, quer salvar-nos, quer redimir-nos. Digamos assim, há aqui uma leitura teológica como que de uma humanidade que depressa se desorientou, de uma humanidade, digamos assim, que se afogou, de uma humanidade que se desviou e que parece hipotecar a própria criação. É um relato cheio de atualidade, num tempo em que falamos tanto da crise climática, da defesa do planeta, do cuidado da casa comum, do equilíbrio desta aliança entre a humanidade e o ambiente. Este é um texto cheio de atualidade, porque nos põe aqui Deus como que garantindo-nos que quer repor este equilíbrio do homem com a criação, da humanidade, quer refazer esta humanidade, de um Deus que não desiste de nos salvar, mesmo quando nós nos pervertemos, mas de facto é uma aliança unilateral, é um Deus que se compromete, ainda mesmo sem que nós lhe digamos, mais adiante dirá, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Mas aqui é um Deus que estabelece uma aliança connosco, que faz uma promessa, que assume um compromisso de uma forma unilateral, de uma forma universal. Portanto, é uma aliança de facto eterna, em que se revela um Deus que sempre encontra e é capaz de partir de um justo. Há sempre um justo, e também neste sentido aponta para Jesus Cristo, o único justo. Há sempre alguém a partir do qual Deus pode refazer o mundo. No Evangelho, portanto, aparecia-nos Cristo vencedor, aqui aparece-nos Noé, que pode ser uma imagem deste homem justo a partir do qual se refaz toda a criação. A água que purificou a humanidade na primeira leitura, agora estamos na segunda leitura, a primeira carta de Pedro, temos a água do batismo também, ela que salva e que, ao fim e ao cabo, é uma aliança estabelecida pessoalmente com cada um que se batiza. Exatamente. Como sabemos,
A Quaresma, independentemente de estarmos no ciclo A, B ou C, ela não perde esta dimensão também de caminho de preparação próxima para os sacramentos da iniciação, entre os quais o batismo. E por isso, muitas vezes, as leituras nos aproximam desta mistagogia do batismo, nos ajudam a caminhar, a redescobrir a graça do batismo. O que faz São Pedro nesta carta, que alguns dizem ser uma espécie de homilia batismal, é, a partir da imagem do dilúvio que escutávamos na primeira leitura. Nós estamos mais habituados no tempo comum que a primeira leitura combine com o Evangelho. Aqui, neste domingo da Quaresma, a primeira leitura combina com a segunda. A segunda é uma reinterpretação do dilúvio, que São Pedro dizendo, bom, nós não fomos salvos por um dilúvio universal, mas fomos salvos pelo batismo. E ele próprio olha para a experiência do dilúvio como um sinal, como um tipo, como uma antecipação, como um prenúncio daquela realidade na qual nós somos mergulhados, nós somos salvos, não já na arca de Noé ou na cesta de Moisés, mas somos salvos no seio da pia batismal, é ali que nós somos mergulhados para morrermos com Cristo e ressuscitarmos com Ele. Muito bem, fica a análise, o essencial da proposta da liturgia nestes 3 textos que serão lidos nas Eucaristias deste primeiro domingo da Quaresma. Padre Amaro Gonçalo, muito obrigado por esta partilha hoje. É um gosto. Obrigado. A terminar, lembrar apenas que amanhã, poucos minutos após as 6 da manhã, pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde, tenha também um bom fim de semana.